Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui. E a gente está na apresentação dessa parte aqui de Spring Web, tá? Para você aí ter noção do que vai vir aqui nessa introdução. Talvez esse vídeo fique um pouco longo para você não sair daí. A gente vai fazer essa tela aqui, ó, durante essa execução dessas aulas. Cadastro pessoa. A gente vai trabalhar com cadastro pessoa. Então no CRUD a gente vai cadastrar, vai editar, certo? Vai navegar entre as telas e vai excluir, tá? E listar, como vocês viram na tela anterior. Então não saia daí e, por favor, dê like, comente e compartilhe o vídeo. Agradecemos muito o apoio de vocês no canal. Um abraço e tchau. Bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Nas aulas anteriores, a gente fez a introdução do módulo de Spring Web, né? Ou melhor, a introdução do módulo de Spring Boot, né? E na aula anterior, a gente deu uma introdução sobre aplicações Spring Web. E agora a gente vai fazer a nossa primeira aplicação. Então, queria dizer o seguinte, que talvez essa aula seja quebrada em vários outros pedaços, porque a gente vai fazer um CRUD completo para a gente ter uma noção e vocês terem um código aí. Esse CRUD é muito bom porque vocês podem reutilizar eles para testes que vocês forem fazer em uma empresa, né? E até testes que vocês forem fazer aí locais e tudo mais, e para estudo. É muito bom ter entendimento, tá bom? É, Nessa parte, né, de Spring Web, a gente não vai abordar, por enquanto, aplicações REST com ligações cliente-servidor. E porque a gente deveria teria que explicar conceitos antes que talvez seriam interessantes explicarem agora, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa parte do módulo? A gente vai dar início ao Spring MVC, dando ele o exemplo utilizando TimeLeaf, né, para renderizar páginas em HTML, tá bom? Então, contexto anterior da aula de uma aplicação Spring Web, né, que vocês tiveram, era explicar uma aplicação web, né, o que ela tem para oferecer para a gente no campo do desenvolvimento, né? Agora, o contexto muda quando a aplicação, né, ela não é web, ela roda e morre a thread. Na web ela continua a thread rodando porque ela fica escutando requisições, ok? Para esse contexto de aplicações web, é importante entender que a gente tem que fazer anotações e trabalhar com anotações de rotas para a gente mapear durante a nossa aplicação. Eu vou dar um contexto muito rápido aqui no PowerPoint, então a gente vai codificar mesmo, então pode ficar tranquilo aí que a gente vai chegar lá, tá? Então o que acontece? A gente tem aqui no nosso conceito o MVC, onde temos uma view, uma control e uma model, né? De forma que a view não conhece a model diretamente se não passar pelo controlador. A view é a nossa página HTML. Aliás, se você não conhece HTML, fica uma oportunidade aqui para você, porque a gente vai usar muito HTML agora nessa parte, para estruturar. E eu não vou focar em explicar HTML num curso de Java, tá bom? Talvez uma parte lá para o futuro a gente vai falar mais em páginas HTML e ligações com full stack, né? Onde temos Angular ou AngularJS e aí vai. Nosso intuito aqui é fazer a ligação entre back e Java, né? Entre front e back, utilizando Java com Spring Web e trazer esse contexto aí de entendimento para todo mundo, tá bom? Então temos aqui a view representando a unidade visual do usuário ali com HTML. Temos a controller, que é o papel do garçom, onde vai pegar o modelo e levar para a view. E temos o modelo, né? Que não necessariamente é um modelo negocial, onde o negócio é tratado, né? Mas sim um modelo onde o dado que trafega da controller para view é levado, ok? Então o que é o M? É o model, dado trafegado ou dado negocial, e a gente vai explicar no futuro a parte negocial e entra mais em uma parte arquitetural. Temos a view, é a resposta do servidor com front-end, HTML, JSON, XML e etc. JSON e XML são como serviços, né? Um cliente nunca vai ver um JSON XML na tela dele, né? Visualmente, ilustrando para ele. Isso aí fica para o curso posterior, que é REST Controllers. E aqui nós temos a controller, que é o controlador, onde vai ficar a responsabilidade de desenvolver a implementação de distribuir e orquestrar as partes entre modelo e view,
front-end e back-end. E no Spring Web podemos trabalhar de duas maneiras, como eu disse, né? Temos a maneira de Spring Web, né, que a gente trabalha com REST templates, tá? A gente codifica do lado do servidor o HTML, usando o TimeLeaf como tags de templates, como você no Word já usou lá, tags separadas lá, para que serão substituídas em tempo de execução de algum software. Aqui é a mesma coisa, você vai usar tags destinadas ao TimeLeaf, para que você recupere informações do modelo do Spring Web. Ou pode utilizar também como serviço, e a gente pode ir lá no futuro e vai falar sobre isso, como nosso objetivo final é fazer uma aplicação Pix, é exatamente trabalhar como serviço, trabalhar com microserviços, né, pequenas coisas. Nessa ideia que a gente está fazendo um monolito, né? Então, para entender os conceitos, né, de aplicação web. Então, nós podemos trabalhar de duas maneiras. Trabalhando com o front-end com o back-end junto, ou o front-end e o back-end separados, usando a estrutura de microserviços. Certo? Então, vamos lá então na nossa aplicação. Para servir de exemplo aqui, eu peguei a mesma aplicação que tínhamos antes de Spring Boot, a primeira aplicação, e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V dela, vai estar disponível aqui a fim desse módulo, o Git dela, tá? E vai estar no link da descrição e vai estar aqui, ó. Eu peguei essa aplicação, só para explicar, era Spring Boot primeira aplicação, trouxe para cá, tá? E fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para esse cara aqui, trouxe para cá, quer dizer, né? E aí eu trouxe todo o contexto e eu apaguei tudo que a gente fez nas outras aulas. Então tá bom. Aí o que acontece? Eu poderia ter feito dessa outra maneira, usando o Spring Initializer. Eu só não usei o Spring Initializer, por quê? Porque no Spring Initializer eu tenho as opções aqui de projeto com Maven, Kotlin e demais, e a linguagem Java, Kotlin Groove, e a versão do Spring. O problema é o seguinte, que aqui eu trabalho fichado aqui com a versão 17. E aí, como a gente começou o curso com a versão 11, ia criar um certo problema. Então, o que acontece? Para mim, o que interessa, se vocês forem trabalhar com a 17, é só fazer aqui os passos de adicionar as dependências e gerar aqui, ele vai baixar um arquivo .zip, ó. Ele baixa um arquivo .zip, certo? Então, ele vai ser o projeto de vocês. Mas se vocês seguirem aqui também, vai dar no mesmo, tá bom? Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V lá, limparem o projeto e aí em seguida daí diante. Ao nosso interesse, a gente precisa da aplicação Spring Web e o TimeLeaf para a gente trabalhar com front dentro do back-end, tá bom? Então essas duas dependências são as que a gente espera. A gente vai explorar aqui em vez de baixar, Explore, e a gente vai copiar essas duas dependências aqui para dentro do nosso .xml que a gente trouxe da outra aplicação. Então trouxe para cá, ok, dá um mvn clean install, como já foi falado no outro curso. mvn clean install vai baixar e instalar as dependências. Baixou e instalou as dependências, a gente pode vir cá agora na aplicação aqui main e mandar rodar, certo? Ao rodar, vocês vão observar que tem agora uma aplicação startada na porta 8080, beleza? A aplicação está startada na porta 8080, a gente pode vir cá e dar um enter aqui. O que aconteceu? A nossa aplicação, ela startou, tanto que apareceu uma mensagem maluca aqui. Se eu tiver 8090, por exemplo, ó, ela, ó, meu navegador vai ficar processando, e não tem essa página, erro Connect Refuse, a conexão foi recusada porque não tem essa porta no meu computador, certo? Então o que eu faço? Já que minha aplicação startou na porta 8080, tá bom? Eu posso agora começar a implementar o código. Só que quando você starta, aparece essa página aqui de erro, para não ficar para ficar claro, né, que é um erro de 404, porque eu não tenho rotas no contexto barra aqui, ó. Eu não tenho rotas aqui, ó, tá? Eu não tenho rotas para cá, certo? Então, se eu não tenho nenhuma rota, eu posso criar uma rota principal no contexto barra ou criar uma página de erro genérica de 404. Para fazer isso, é muito simples, tá bom? Você vem aqui, ó, na pasta Resource, clica para criar um diretório, clique e digita Templates, que é aqui que vai ser renderizado os diretórios, e você pode vir cá e colocar um arquivo HTML chamado 404 HTML,
certo? Onde vai ser, vou colocar um parágrafo, página não encontrada, erro 404. E eu vou fazer a mesma coisa para erro 500. Erro ao carregar página 500. Tá bom? Eu não estou tratando erros nem nada não. Só estou demonstrando aqui que eu vou estar startando o servidor e o erro agora vai mudar, né? Vai ficar mais amigável a mim que estou trabalhando aqui. Se eu dar aqui faltou aqui a pasta error. Se eu não me engano, é assim, tá? Starta de novo. As páginas de erro tem que ficar Isso, tem que ficar no diretório erro. Então foi só um pequeno acerto aqui. Então é isso. Então aqui eu já tenho meu servidor startado. Eu não tenho nenhuma página no contexto barra. Essa página no contexto barra eu posso criar, né, uma página que ela vai responder no contexto principal. E aí é só criar uma controller que ela responde no request mapping, né, no mapa da requisição da raiz principal do nosso projeto. Aí fica a critério de vocês se vocês for fazer no seu exemplo isso. Eu vou fazer nesse exemplo para ficar muito claro mesmo, tá? Então o que acontece? Eu vou ter que criar primeiro aqui, no nosso modelo, se a gente for lá e lembrar agora do nosso PowerPoint. Deixa eu abrir aqui. Ótimo, abri o PowerPoint aqui. Se a gente for lembrar no nosso contexto de aplicação, né? A gente tem que criar o view, o model e a controller, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é começar pela controller, tá bom? Então a gente vem cá e cria aqui uma controller no pacote, por exemplo, pessoa, beleza? E no pacote pessoa, ponto aqui, né? A gente vai colocar pessoa controller. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? Vai tornar essa classe uma controller e vai colocar aqui que a gente vai começar a receber requisições no contexto barra. Tá bom? Eu não sei se vai funcionar exatamente assim, eu não estou lembrado muito bem, mas vamos tentar. Então a gente vai falar também que a gente vai devolver uma string. Quando eu utilizo o Spring Web, toda vez que eu devolvo uma string, eu devolvo literalmente um objeto de template para essa string, tá bom? O que seria? Uma página HTML. E seria exatamente o nome da minha página HTML que fica dentro do pacote ou da pasta resource, né, templates, ok? Então, para fazer isso, a primeira página que eu vou ter a página de listar clientes. Então, ó, listar clientes. Elas vai ser a nossa página principal aqui, tá? E ela vai ser obedecida por um get. Get, post, delete, path, entre outros verbosidades, são as verbosidades que você usa para trafegar dados no navegador. Ó. Quando eu venho aqui e dou um enter na barra do navegador, eu usei a verbosidade get. Se eu for postar, salvar alguma coisa, eu uso a verbosidade post. Se eu for alterar alguma coisa, eu uso a verbosidade put. Se eu vou consultar alguma coisa ou fazer uma consulta, né, o get, se eu for alterar um conteúdo específico, né, acho que é o path, né, entre outras verbosidades que a gente tem no contexto REST. É aí, para definir que essa página aqui será a página principal, se eu não colocar nenhum valor aqui, ó, eu posso vir cá e colocar listar, barra, listar, coloquei clientes, né? Deixa eu renomear aqui. Nós estamos falando de pessoas. Então, listar aqui será a minha URL. Como eu não quero fazer isso, eu quero deixar na barra. Então, toda vez que eu tiver na raiz do projeto, essa controller será a minha controller principal. Então, o que eu quero fazer inicialmente é fazer aqui um return, por enquanto, de uma string chamada, uma string que será referenciada no meu pacote, no meu módulo templates aqui, no meu diretório templates, chamado listar traço pessoas. E aí, para ficar organizado, bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, está na pasta pessoa, tá? Barra listar pessoa. Então, o que eu vou fazer no pacote, no diretório aqui de templates, tá? Eu venho aqui e coloco, aí eu tenho que mudar a perspectiva aqui, né?
Esse aqui tem que mudar de perspectiva de Project Files. Beleza. Aí eu vim cá e criei uma pasta chamada pessoa. Beleza, agora eu tenho um pacote pessoa, vou voltar à perspectiva do Java. Então eu tenho uma pasta pessoa aqui e vou aqui criar aqui a minha listar pessoa. Traço pessoa. .html. Ótimo. Para testar isso aqui, eu vou colocar só alguma coisa aqui, listar pessoa. Aí eu vou restartar automaticamente. Quando eu acessar essa barra, eu vou estar sendo direcionado para essa página do URL, né? Tá dando um erro aqui, talvez é alguma coisa que eu esqueci de colocar. Uma coisa que eu escrevi errado, hein? Ah, só escrevi errado. É listar pessoa, não pessoa. Então é que eu tenho aqui aquela página template lá renderizada. A partir de agora, eu vou começar a escrever o meu código HTML, tá bom? E meu código HTML é muito simples. Eu já tenho ele pré-definido aqui, né? Da seguinte forma. Eu não defini nada de timeleaf aqui, tá bom? E o que eu vou fazer aqui na criação aqui da lista de pessoas? Eu já tenho ele aqui definido, tá? O que eu vou explicar aqui cada tag, tá? Para a gente não incorrer em mais tempo. A gente tem aqui uma tag de HTML e é muito importante que essa tag de HTML seja escrita aqui, ó, XMLNSTH, para que o esquema do HTML TH timeleaf seja liberado e usado aqui dentro. Senão você não consegue usar as tags registradas de timeleaf, tá? Caso você precise, né, entender um pouco mais de timeleaf, existe um site chamado Timeleaf Standard Dialect. Se minha internet ajudar. Enquanto abre aqui, eu vou incorrer aqui. Dá um pause. Pronto. Abri o site aqui. Então, aqui tem algumas dicas de dialetos de timeleaf. Então, por exemplo, se eu quero trafegar uma variável de texto do meu Java, aqui no meu modelo, para o front-end HTML, eu uso o th text. Mas primeiro eu tenho que declarar essa tag aqui, que é o xmlnSth, que eu vou usar o esquema do timeleaf, tá bom? Senão não adianta. Então, o que foi feito aqui? Eu declarei aqui em cima na tag HTML, que eu vou estar usando o timeleaf. Coloquei um título aqui qualquer, isso aqui é HTML, tá? E importei aqui, para ficar bonitinho, o Bootstrap. Caso você não conheça o Bootstrap é uma framework para trabalhar com front-end, para ficar mais bonitinho, né? A tela e tudo mais. E aí, por enquanto, eu vou retirar isso aqui e vou colocar só dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar um título H1, tá bom? Com uma tabela que vai ter nome, e-mail, data de nascimento. E aí, é muito importante essa partezinha aqui, ó. O que é o TR do HTML? TR é uma linha do HTML com qual eu vou repetir, né? For each, né? Lembra do for each? Então, aqui é repetição do que está na lista. Muito bem. A princípio, eu vou comentar isso aqui só para ver o que acontece, porque eu ainda não entrei na lista ainda. Então, vamos lá. Aqui. Ótimo. Então, aqui eu já tenho a minha página de lista de pessoas no contexto barra da aplicação. Tem lá o nome, e-mail, data de nascimento. Não está repetindo nenhum dado, porque eu comentei, e mesmo que se eu tivesse descomentado, ele não teria a lista de pessoas devolvida na controller, porque eu não mexi nisso, né? Tanto que se eu vim aqui, ó, eu não sei se ele vai chegar a dar erro ou não vai nem carregar, tá? Talvez ele nem carregue. Então, vamos lá. Não, ele nem carregou porque eu não tenho o quê? Eu não tenho nenhuma definição de pessoa. E isso a gente não criou. A gente criou só a controller, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Criar as coisas que estão faltando. Vamos lá. Vou criar aqui um pacote do main chamado pessoa. Para ficar bonitinho, eu vou colocar chamar de model, beleza? Model, cheguei o contexto MVC. E a minha model será pessoa. Depois eu vou criar um pacote aqui chamado controller
que ficará controller, certo? E aqui na minha controller eu vou trabalhar com as requisições e na minha modelo eu vou trabalhar com o meu modelo de dados. Então aqui no pessoa eu vou declarar string nome, string e-mail e string, eu não vou trabalhar com datas por enquanto, tá? Data nascimento. Beleza. Já tenho a minha classe pessoa, agora eu tenho que gerar os getters e etc. Vocês já estão careca de saber disso. Vamos criar os getters e etc. E agora vamos criar os dois construtores, tá? O tanto construtor sem nada, quanto o construtor cheio. Beleza, então eu tenho aqui meu construtor cheio, sem nada. E agora, como eu vou estar trabalhando com uma lista, né? Eu não vou trabalhar com banco de dados nesse módulo agora. Eu vou trabalhar em guardar essa informação em memória, pelo menos em memória. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um pacote chamado, é uma classe mesmo, dentro de um pacote chamado repository, nome da classe chamado pessoa repository. Beleza? E aqui eu vou implementar estaticamente os dados fingindo que estão salvando em memória. Se você fez o curso de Java, você vai lembrar lá das classes estáticas. Vou dar um pause no vídeo porque aqui é repetição e eu vou explicar a classe, tá bom? Então o que eu fiz aqui, certo? Eu criei uma classe repository que tem uma lista de pessoas, só que ela é privada e estática. De maneira que ela não precisa ser instanciada por ser estática e ela vai guardar o resultado das pessoas em memória toda vez que eu precisar acessá-la. Não preciso instanciar, então não vai criar outra. Só que ela vai guardar instâncias de pessoa, certo? E aqui eu vou acessar ela através do get lista pessoas. Fiz uma última alteração que eu coloquei uma ID pessoas, porque nosso objetivo é fazer um CRUD, né? Eu tenho que identificar aquela pessoa unicamente no registro, então eu usei o UUID. UUID é uma usabilidade aqui de classe do Java que a gente possibilita criar IDs únicos no sistema e complexos, que não se repetem jamais, tá? É uma implementação, se não me engano, do Java 8 a posterior. Então, o UID vai nos ajudar aqui para fazer a identificação única do registro no banco de dados. E o repository apenas tem a função ali de guardar em memória alguma coisinha que a gente for guardar, certo? Aí a gente tem aqui algumas funções de get, de adicionar, de atualizar, que aí a gente não vai entrar nessa parte aqui, porque o nosso objetivo é só fazer a ligação do web, tá bom? Então, o que acontece? Aqui no nosso pessoa repository criado e a pessoa aqui também criada, vamos para a controller. A controller, a gente está devolvendo aqui para a tela pessoa lista pessoas, né? Pessoas lista pessoas, né? Quer dizer, pessoa controller lista pessoas. Então a gente está devolvendo aqui para a tela o template de lista pessoas. Só que a gente não está devolvendo aqui para a tela um modelo, tá? E para colocar um modelo, a gente tem que injetar aqui no método que a gente vai usar o modelo do Spring, tá bom? E esse modelo a gente tem que adicionar os atributos que a gente quer devolver para a tela. É a mesma coisa que substituir os conteúdos, né? Se a gente for vir aqui, a gente vai ver que eu já coloquei aqui que ele vai ter um atributozinho de lista. Então, o que a gente vai devolver aqui é um atributo de lista, certo? De quê? De pessoa repository, que a pessoa repository tem lá a lista de pessoas. Feito isso, a gente tem agora na tela, no HTML, as instâncias de pessoa, né, que eu devolvi aqui, e a gente pode simplesmente repeti-las em contexto de execução. Para a gente ter algum dado aqui, eu vou criar aqui duas pessoas, tá? New pessoa, que vai ser qual o primeiro atributo? É um UID, beleza. Então eu vou colocar duas pessoas aqui. Teste, teste, teste. Cria a primeira pessoa. Segunda pessoa. Só para a gente ter teste para a gente ir para a próxima aula de cadastrar, né? E aqui a gente vai chamar o nosso repository para adicionar essa pessoa. Pessoa 1 e pessoa 2 para a gente poder listar ela, ok?
Então, feito isso, a gente vai restartar o Spring. O Spring restartou e a gente agora vai dar um F5 na página. Apareceu aqui, veja que eu já coloquei até os botões aqui e tudo mais, né? E apareceu os dois itens na lista. Os dois itens na lista, deixa eu aqui. Os dois itens na lista estão sendo repetidos no it. E aqui na variável text, né? Você pode ir lá no Spring Dialected no TimeLeaf Dialected e ver que, olha como é que eu recupero um campo texto de um objeto. Ah, você tem que usar o TH-text dentro de uma tag, tá? Ah, como é que eu faço uma repetição de lista? Ah, você usa o TH, que é de TimeLeaf, né? It, né? Ah, beleza. Como é que eu faço aqui para recuperar ele em objeto? Eu uso o TH-object, né? E assim vai. Você tem aqui inúmeras é, é, dicas aqui para você trabalhar com TimeLeaf. A gente vai incorrer depois disso aí, tá? Vocês vão ver que estou usando href, né? Que vocês href, né? Que vocês têm aí no contexto do HTML como link, né? Href. E o href dele aqui do TimeLeaf, né? É diferente. É só colocar dois pontos TimeLeaf. Significa que o TimeLeaf vai fazer essa gerência, tá bom? Aqui eu estava fazendo aqui a, momentos antes da aula o preparativo, então eu usei aqui um exemplo de cadastro pessoa. Então, no nosso caso aqui não vai ter por enquanto o link, vai ficar para a próxima aula, mas basicamente é isso. Olha, eu vou dar uma recarregar, como está em estático, ele vai trazer a lista. Então, essa primeira aula é para listar pessoas. Na próxima aula, a gente vai fazer um cadastro de pessoas, depois um update, depois uma consulta, tá bom? Ou talvez não necessariamente nessa ordem, mas com certeza a próxima será de cadastro, para a gente popular esses registros aqui. E vocês observam que eu utilizei aqui o Bootstrap como framework de desenvolvimento gráfico, né? E fiz aqui uma repetição, né? Talvez fique para você aí um exercício de fazer outra coisa sem ser com pessoas, sei lá, cadastro pet shop, listar os animais do pet shop, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula, a gente continua na próxima aí com o nosso CRUD. Queria agradecer aí a presença de todos, se puder compartilhar, curtir o canal aí e comentar, é muito interessante aí o apoio de vocês para que o canal continue crescendo, visto que ele é pequeno ainda. Obrigado, pessoal. Um abraço, tchau.